Muito obrigado, viu? Imagina, obrigado você. Ó, então, a parte reprodutiva vai depender do gametófito, né? Porque ele que produz os gametas. Lembre-se, o gametófito é haploide e a partir das pteridófitas ele vai reduzindo de tamanho. Nas angiospermas é quando ele adquire o menor tamanho conhecido. Então, o menor gametófito que a gente tem. O que é isso? Pois bem, aí, então ele é reduzido. Dioico, lembre-se, tem sexos separados e eles não produzem clorofila. Portanto, o alimento que eles vão usar, eles vão retirar do esporófito onde ele surgiu. Pois bem, o gametófito feminino é chamado de saco embrionário. Então, isso é importante. Gametófito feminino tem um nome próprio, saco embrionário. Isso não é novidade. Se você lembrar das gimnospermas, o gametófito feminino das gimnospermas também já chamava saco embrionário. O saco embrionário ele se desenvolve dentro de uma estrutura chamada óvulo. O óvulo também não é novidade, já existia nas gimnospermas. O óvulo, enquanto estrutura, ele é diploide. Então, o óvulo é um componente do esporófito. O óvulo, portanto, é diploide. No caso das angiospermas, os óvulos se desenvolvem no interior do ovário. O ovário é um componente do aparelho reprodutor feminino, do gineceu, do pistilo. Esses são informações que acabam sendo aquelas que causam um problema na hora de fazer as questões a respeito das angiospermas, porque tem muitos nomezinhos. Então, é dentro do pistilo que tem o ovário, que tem o óvulo, que tem o saco embrionário. Então, uma coisa que contém outra, que contém outra, que contém outra. E, infelizmente, ao explorar esse tipo de situação, se o aluno não memorizou, ele vai ter dificuldade. É a má fama da botânica aqui. Ah, é só decoreba. Mas como estruturas precisam ter nomes porque elas executam funções diferentes, é algo que, infelizmente, não dá para fugir. Então, o óvulo, que é algo que a gente já viu na gimnosperma, por sua vez, é formado por uma capa protetora, que é o tegumento, e por uma estrutura interna, que é o megasporângio. Vamos lembrar, eu chamo de esporângio a uma estrutura produtora de esporos. Então, o esporângio é uma estrutura que produz esporos. Lembre-se que desde gimnosperma, toda vez que eu coloco mega antes de um termo, ele se refere a feminino. E se coloca micro antes de um termo, se refere a masculino. Então, o mega esporângio é o esporângio que vai produzir esporos femininos. Os esporos femininos, eles são grandes, são chamados de megásporos. Então, essas correlações são importantes de fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês a foto do óvulo com o saco embrionário. Veja, então, está à vista ao microscópio, perceba, gente, como é pequenininho. O saco embrionário é essa parte aqui, ó. Tudo que está ao redor, cheio desses núcleos mais escuros, são células do óvulo. O saco embrionário é essa parte aqui, ó. Essa estrutura aqui é o saco embrionário. E, portanto, o gametófito feminino ele se desenvolve dentro dessa estrutura chamada óvulo. É importante que você saiba aonde procurar o saco embrionário. Você tem que saber que ele fica no interior do óvulo. Pois bem, eu vou mostrar para vocês aqui a história da formação do saco embrionário. Então, isso aqui é o óvulo imaturo. O que você está vendo aqui no desenho é um óvulo imaturo. Então, você tem a camada protetora, que são essas duas camadas aqui, ó, formam o que a gente chama de tegumento. Tá? Então, são duas camadas que formam o tegumento. A primeira aqui a gente chama de primina, a segunda a gente chama de secundina. O tegumento, perceba, isso aqui é um corte do óvulo. Eu cortei o óvulo, tirei a tampa e estou vendo o recheio.
Perceba que o tegumento ele não é inteiro. Ó. Existe um espaço chamado micrópila. A micrópila é um pequeno orifício do tegumento aonde vai permitir a entrada do tubo polínico para ocorrer a fecundação. Então, tem a micrópila, certo? A micrópila é um ponto importante de referência. Você reconhecer onde está a micrópila vai ser importante em alguns exercícios. Neste momento, o óvulo é imaturo, ele não está pronto. Então, o que significa dizer? Se um pólen cair numa flor em que o óvulo estiver imaturo, nada vai acontecer. Então, se o óvulo está imaturo e o pólen cai, não acontece nada. Lá dentro do óvulo tem o megaesporângio. Então, a parte interna é o megaesporângio. E entre as células que compõem o megaesporângio, existe uma a saber. É a célula mãe do megásporo. Essa é a única célula que você tem que lembrar que existe no megaesporângio. Tem outras, mas essa é que você precisa saber. Essa célula mãe do megásporo, vocês estão aí, né, gente? Estão me escutando? Estamos. Essa célula mãe do megásporo, ela é a célula que vai sofrer meiose. Lembre-se, dentro de um esporângio ocorre meiose. Ao sofrer meiose, toda célula dá origem a 4 células. Então, uma célula diploide, após 2 divisões celulares, dá origem a 4 células haploides. E aqui vem algo que eu já discuti com vocês em gimnosperma, mas aqui eu entro em mais detalhes porque acaba caindo mais nos vestibulares. Das 4 células, 3 morrem, 3 degeneram. A célula que sobra, a gente chama de megásporo funcional. Então, vamos lá. O óvulo não está pronto. O que tem lá dentro? Uma célula mãe do megásporo. Essa célula é diploide, ela vai sofrer meiose, 2 divisões, e vai originar 4 células haploides. Dessas 4 células, 3 morrem e uma sobrevive. Essa que sobrevive se chama megásporo funcional. O nome já explica, é um megásporo que funciona. O que essa célula vai fazer? Então, eu vou mudar do slide para vocês entenderem. Essa célula vai sofrer... Ocorreu um pequeno errinho de posicionamento, mas não tem problema. Essa célula vai sofrer divisões mitóticas, ela vai sofrer mitose. Essas divisões mitóticas que a célula vai sofrer é responsável por um fenômeno que começou nas gimnospermas e aqui continua, que é a endosporia. É quando o esporo germina no interior do seu respectivo esporângio. Então aqui está o megaesporângio, aqui está o megásporo, ele vai germinar aqui dentro. Quando ele germina, esse megásporo funcional dá origem a essas células que vocês estão vendo aí. Este conjunto de células, antípodas, núcleos polares e sinérgidas e osfera, representam o saco embrionário. Então perceba que o saco embrionário das angiospermas é tão reduzido que ele é composto por apenas 8 células. O correto é dizer que são 8 núcleos, tá? Porque os 2 núcleos polares aqui eles estão envolvidos num único citoplasma. Mas pouco importa, você chama que tem 8 células, tá valendo. Então, um indivíduo inteiro, que é o gametófito feminino, tem 8 células. Dessas 8 células, você precisa saber a posição e os nomes de 2 formas, 2 conjuntos de células só. Eu vou dar o nome de todos, a saber, ó, aqui do lado oposto da micrópila, ó, veja, a micrópila é o seu ponto de referência. Do lado oposto da micrópila, nós temos 3 células, chamadas antípodas. No meio, nós temos 2 células, que são os núcleos polares. No lado que tem a micrópila, nós temos 3 células. A central é a osfera. Osfera é o nome do gameta feminino. E as laterais são as sinérgides. Sinérgides. Beleza? Pois bem, quais são as células do saco embrionário que você precisa saber? Osfera, que é o gameta feminino, e os núcleos polares. Só essas 2 você precisa lembrar o nome.
Já caiu o Sinergia de Antípoda? Já teve exercício que citou, mas não exigiu que você soubesse o nome. Agora, núcleos polares de Geosfera, você tem que saber o nome. E a posição, saber. Porque, veja, imagina que num exercício de vestibular é dado um óvulo, um desenho como esse, e ao invés de colocar nomes, eles colocam célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, e te pergunta qual que é a osfera. Veja, tem 3 células aqui, tem 3 células aqui. Como é que você vai diferenciar se a osfera é essa célula central ou a osfera é essa célula central? Pela micrópila. Então, a micrópila é seu ponto de referência. Tudo bem? Então, seguindo. O gametófito masculino, eu vou completar a história agora. O gametófito masculino, eu até comentei com vocês já, então aqui a gente revê. Eles são produzidos no interior das anteras. As anteras têm os microesporângios que se chamam saco polínico. Isso eu já falei e vou retomar com vocês. Ó, de novo. Parte masculina, estame, região dilatada da ponta, antera. Cortei a antera, eu encontro 4 sacos polínicos. Sacos polínicos são os nomes que a gente dá para microesporângio. Então, isso aqui, cada estrutura dessa é um microesporângio. Aqui dentro, por meiose, vão ser produzidos micrósporos. Perdão, vão ser produzidos micrósporos. Os micrósporos vão germinar dentro dos sacos polínicos. Endosporia. Endosporia. Dando origem ao gametófito masculino jovem, o grão de pólen, o pólen. O gametófito masculino jovem, aqui, gente, é semelhante àquilo que eu já comentei em gimnosperma. Tem 2 células, uma célula que vai dar origem aos gametas, é chamada de célula germinativa, e uma célula que vai dar origem ao tubo polínico em si, a estrutura do corpo do tubo polínico, que é a célula vegetativa. Então, o pólen tem 2 células, ou 2 núcleos. É comum falar que tem 2 núcleos também. O núcleo germinativo, que vai produzir os gametas, e o núcleo vegetativo, que vai produzir o tubo polínico. Certo? Feito o gametófito masculino jovem, que é o pólen, para ele continuar a sua história e se transformar em adulto, ele precisa viajar, polinização, e chegar até o estigma do pistilo de outra flor. Então, veja aí, de novo os nomes. Estigma é aquela ponta do pistilo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, num outro esqueminha, o adulto. Então, quando o pólen atinge a ponta do pistilo, então isso aqui é o esqueminha simplificado de um pistilo. Então, quando o pólen cai no estigma, que é a porção dilatada da ponta do pistilo, se esse estigma for da mesma espécie, né, se for da mesma espécie, se for na época correta, né, N fatores são necessários para que esse pólen germine. O que vai acontecer se tudo estiver certo? Este pólen vai se transformar no tubo polínico. E aí ele vai crescer, veja essa animação incrível feita pela Diatomaceous Development. O tubo polínico vai crescer pelo estilete, atingir o ovário e chegar na micrópila do óvulo. Só vai dar certo se o óvulo estiver maduro. Então o tubo polínico cresceu, chegou no óvulo e o óvulo está lá, veja aqui no desenho, com o saco embrionário. Então ele está maduro. Aí, gente, vai ter lá os gametinhas. Ó, os gametas, os núcleos gaméticos estão lá. Então ocorreu a mitose da célula germinativa e foram produzidos 2 gametas. Isso não é diferente do que eu já falei para as gimnospermas. Nas gimnospermas, o pólen atinge o óvulo, cresce o tubo polínico, tem 2 gametas, e esses gametas vão chegar até o saco embrionário. Não muda. O que muda aqui é o tamanho do tubo polínico, que tem que ser muito maior e tudo mais. Porém, a partir de agora, o processo fica bem diferente e é onde tem que tomar cuidado. Então, eu vou mostrar agora um pouco mais de detalhes disso, tá? Eu vou mostrar uma outra animação incrível, feita pela essa mesma empresa aqui de Araraquara, de Diatomaceous Development,
Veja aqui, ó. Então, os gametas eles vão por dentro do tubo polínico deslizar até atingir o óvulo. Então, chegaram os dois núcleos polares aqui. Então, eu preciso de uma visão em zoom, tá? Ó, então, vou fazer um zoom. Então, tem um zoom para você ver com mais detalhes o que eu estou comentando. Então, aqui estão os componentes do saco embrionário, antípodas, núcleos polares, sinérgides, osfera. O tubo polínico cresceu e invadiu o óvulo pela micrópila. E aqui nós temos os dois núcleos gaméticos, ou os dois núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Certo? Pois bem, veja que agora você tem uma situação que é parecida com aquela das gimnospermas. Eu tenho dois núcleos gaméticos e tenho aqui o saco embrionário. Só que agora ocorre algo que é exclusivo das angiospermas, chamado dupla fecundação. Então, estamos caminhando para o final da nossa explicação e é um dos momentos mais importantes da aula. Então, vamos lá. Boa parte do que eu já falei aqui, você, de certa forma, já tinha visto em gimnosperma. O pólen é produzido no saco polínico, ele tem que viajar a polinização, ele tem que atingir o saco embrionário. Quando ele consegue que a polinização se dê, cresce o tubo polínico, leva os gametas sem necessidade de água. Então, tudo isso é muito, com particularidades, evidentemente, é algo que você já viu em gimnospermas, pelo menos em semelhança. O que vem agora que é muito importante, que é algo que diferencia? Lá nas gimnospermas, ocorria uma só fecundação. Vamos lembrar. O primeiro núcleo espermático fecundava a osfera e dava origem ao zigoto diploide, que por sua vez se transformava em embrião. E o segundo núcleo gamético, o núcleo espermático, o gameta masculino, morria. Vocês lembram disso? Então, lá nas gimnospermas, embora tivesse dois gametas masculinos, o segundo gameta masculino degenerava, morria. Aqui não. Aqui não. Então, vamos ver detalhes do que acontece. Vão ocorrer duas fecundações. Qual é a primeira fecundação? O primeiro gameta que chega, que eu chamo de primeiro núcleo espermático, ou primeiro núcleo gamético, fecunda a osfera. Então, é a fecundação tradicional, gerando um zigoto diploide. A osfera é haploide, o primeiro núcleo gamético é haploide, funde os dois, deu origem a um zigoto diploide. Então, a primeira fecundação é aquela já comentada em gimnosperma, igualzinho, origina um zigoto diploide. Primeiro núcleo espermático com a osfera. Sem nenhuma novidade, gerou ali um zigoto diploide. Beleza? Beleza. O que é novidade aqui é o que acontece com o segundo núcleo espermático. O segundo núcleo espermático vai fecundar os dois núcleos polares. Como eu tenho 3 núcleos se fundindo, vai originar uma célula, um zigoto triploide, uma célula 3N. Então, veja, esse é o ponto que eu diferencio o gimnosperma de angiosperma. Importante, né? Tem outras diferenças, evidentemente, mas pensando em reprodução. Qual é a grande diferença? A segunda fecundação. Lá nas gimnospermas, o que acontecia com o segundo núcleo gamético? Morria. Aqui nas angiospermas, o que acontece com o segundo núcleo gamético? Fecunda os dois núcleos polares. São 3 núcleos se fundindo, portanto, dá origem a um zigoto triploide. Você tem que saber descrever a dupla fecundação. Teve perguntas abertas, que era assim, ó, descreva a dupla fecundação que ocorre nas angiospermas. Então, essa descrição, o que você vai fazer? Olha, o tubo polínico produz 2 tipos de 2 gametas masculinos. O primeiro fecunda a osfera, originando um zigoto diploide.
e o segundo núcleo gamético fecunda os núcleos polares, originando um zigoto triploide. Então, essa é uma descrição da dupla fecundação. É que normalmente eles pedem o resultado final desse processo. Então, o que vai acontecer depois da dupla fecundação? Né? Tá, ocorreu a fusão do primeiro núcleo gamético com a oosfera, formou o zigoto diploide, ocorreu a fusão do segundo núcleo gamético com os dois núcleos polares, originando o zigoto triploide. Gente, eu não sei por que alterou a minha apresentação, não ficava assim não. Mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Até agora está indo bem? Sim, tranquilo? Então agora eu tenho dois zigotos, um diploide e um triploide, eu tenho que saber o que vai acontecer com esse conjunto. Lembre-se, em gimnosperma e em angiosperma, um óvulo fecundado se transforma em semente. Então, o resultado desse processo é a produção da semente. Então, veja, você tem que reconhecer no óvulo o componente que vira o que na semente. Então, vamos lembrar, a semente tem três componentes. A casca, o tecido nutritivo, e o embrião. Então, para os três componentes da semente, você tem que saber a origem. Então, veja, o tegumento, que é diploide, vai endurecer e virar casca. Então, aqui está o óvulo fecundado, aqui vai estar a semente. Então, o tegumento virou a casca. O zigoto triploide, ele vai sofrer divisões mitóticas e dar origem a um tecido que vai produzir alimento para o embrião. Então, isso que está em amarelo aqui, ó. O zigoto triploide sofre mitoses, a gente fala que germina, sofre mitoses, e dá origem a um tecido triploide. Esse tecido triploide é chamado de endosperma secundário, porque em gimnosperma foi o primeiro tipo de endosperma, então em gimnosperma existe o endosperma primário. Qual é a diferença do endosperma primário de gimnospermas e o endosperma secundário de angiospermas? Número de lotes cromossômicos. Lá na gimnosperma, o próprio saco embrionário vira o tecido nutritivo. O próprio saco embrionário vira tecido nutritivo. Então, ele é haploide. Aqui, o zigoto triploide vira o tecido nutritivo. Então, ele tem 3 vezes mais cromossomos por célula do que nas gimnospermas. Esse tecido triploide também é chamado de albúmen. E aqui é algo importante. Já perguntaram, qual é a vantagem evolutiva do endosperma ser triploide em angiospermas em relação ao endosperma haploide de gimnospermas? Então, por que ter 3 lotes por célula é melhor do que ter um lote? Simples, eu tenho mais genes para serem transcritos e produzir enzimas que, por sua vez, vão dar origem às substâncias de reserva. Enquanto nas gimnospermas existe só uma cópia por gene para ser transcrita e produzir substâncias, no endosperma das angiospermas eu tenho 3 cópias por gene para produção. Então isso é uma vantagem. Beleza? E para terminar, o zigoto diploide, ele dá origem ao embrião. Então veja, para o óvulo fecundado, com os 2 zigotos, você tem que reconhecer o que virou na semente. Então o tegumento endureceu, virou casca. O zigoto triploide deu origem ao endosperma triploide, que nutre o embrião. Olhando aqui o meu embrião, se eu perguntar para vocês qual é a classe das angiospermas a qual ele pertence, ou seja, ele é uma monocotiledônia ou uma dicotiledônia, você vai responder o quê? Esqueci que eu estava em sala, mas alguém pode responder aí? É dicotiledônia? Dicotiledônia porque eu tenho 2 cotilédones, certo? 2 cotilédones. Então, representando aqui 2 cotilédones. Pois bem, gente.
eu vou mostrar aqui uma animação com essa história toda da reprodução. Então, você tem aí a flor, ó, ocorreu a autopolinização, o pólen cresceu, virou tubo polínico, fecundou o óvulo, virou semente, a semente cai e isso se perpetua, certo? E aqui uma outra mostrando a semente germinando. Ó. Isso aqui é bonitinho. Isso aí é um caulículo e as radículas crescendo. Ó. Então, a semente lá dentro tem um embrião, ele está inicialmente usando o que ele guardou no endosperma para poder produzir tudo isso. Então, a primeira coisa que sai é a radícula, absorve água e nutrientes e vai crescendo. Ó. Olha que interessante. Uma dicotiledônia. Outra, esse é um feijãozinho, dicotiledônia também. As primeiras eram monocotiledôneas. Legal, né? Isso é um milho, ó. Isso é uma monocotiledônia. Pois bem, gente. E aí, como eu sempre deixo no final, tem esse ciclo, né? Que tenta resumir tudo o que eu disse. Faltam 5 minutos para terminar os 40 minutos de Zoom. Eu não vou falar sobre especificamente esse ciclo, eu já expliquei para vocês pessoalmente como que a gente faz para analisar, mas aqui sempre lembrando, né? Ó, começa pela forma dominante, que é o esporófito, ó, duradouro e vascular, aí os componentes, as partes que importam, né? Ó, o que se transforma, onde ocorrem os eventos, tá? Espero que vocês entendam o meu esqueminha, né? Aqui está o gametófito masculino e o feminino, não, feminino e o masculino. Aqui, ó, a dupla fecundação, que acontece com cada zigoto e tudo mais. E eu gostaria de fazer os exercícios, eu vou fazer só 2, por conta do tempo. Então está lá assim, ó, a reprodução sexuada em angiosperma apresenta como característica exclusiva a esse grupo. Então, o que é exclusivo das angiospermas? Presença de semente? Não, gimnosperma tem. Formação do tubo polínico? Não, gimnosperma tem. Formação de embrião multicelular? Não, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem. Então, ocorrência de dupla fecundação. Então, a dupla fecundação aqui, você tem que lembrar que é exclusiva da angiosperma. Aqui outro exercício. Na polpa de uma laranja foram contabilizadas 10 sementes. Esse número de sementes corresponde à flor de laranjeira. Ao número de, então esse número de sementes corresponde na flor de laranjeira ao número de o que virou semente. Óvulo. Cada semente era um óvulo. Então, é o número de óvulos que foram fecundados. Porém, veja, não existe a resposta óvulos fecundados. Tem óvulos não fecundados, então está errado. Óvulo não fecundado não vira semente. Tem que ser óvulo fecundado. Só que dentro do óvulo tem o quê? Oosfera. Para que o óvulo de fato se transforme em semente, obrigatoriamente, tanto a oosfera como os núcleos polares devem ser fecundados para ter os zigotos diploide e triploide e assim terminar toda a sequência para virar embrião, endosperma e fechar com a semente. Então, eu vou ter que responder que é a C, oosferas fecundadas. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, esse material está para vocês disponível lá, os slides. Então, aqui, ó, tá as respostas das outras questões, tá bom? Testes. E a 7, que é aberta, eu deixei no final, tá bom? Eu deixei no final para vocês aí a resolução. Beleza, gente? Eu espero que tenha sido muito proveitoso a nossa aula, que vocês tenham entendido. Há alguma dúvida que eu possa sanar nesses 2 minutos que faltam antes de bater o sinal virtual?
Ô, Du, o cotilédone, ele vem da onde? Do endosperma secundário? Não, o cotilédone é folha do embrião. Então, o cotilédone é um componente do embrião. O embrião do uma angiosperma vai ter 3 componentes: a radícula, o caulículo e as folhas embrionárias. Em alguns, nas monocotiledôneas, o caulículo e as folhas embrionárias elas estão protegidos por uma cápsula chamada coleóptilo. Mas, de forma geral, o embrião que está dentro da semente tem o início de uma raiz, o início de um caule e as folhas embrionárias que eu chamo de cotilédone. Então, o cotilédone é do embrião. Ah, tá. Então é 2N, né? Sim, 2N. Tudo que é embrião é 2N. Ah, beleza, obrigada. De nada. Então, gente, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Fiquei super feliz de saber que bastante gente participou. Mostra que ainda estamos focados, não é verdade? E desejo a vocês bons estudos e que essa quarentena termine rápido. Embora que, pelo andar da carruagem, vai demorar um pouco mais do que eu imaginava. Mas é isso, gente. Ô, Du, Oi. depois da germinação, o que acontece com o endosperma? O endosperma, existe aqui, é Renata que me perguntou? Isso. Viu, Renata? O que acontece? Dependendo do grupo de angiospermas, esse tecido nutritivo tem características diferentes. Mas, de modo geral, o endosperma ele vai sumir porque o seu conteúdo vai ser utilizado pelo embrião para crescer. Ah, Então, é um tá. tecido que, ao longo do tempo, ele vai perdendo os nutrientes e depois ele vai acabar desaparecendo. Então, ao longo do processo, o que se observa com o endosperma é o consumo do seu material. Ao ser consumido para permitir o crescimento do embrião, ele acaba morrendo, sendo consumido de fato, ele desaparece. Ah, tá. Obrigada. De nada. Mais alguém? Você pode falar de novo qual que é a vantagem da dupla fecundação que eu perdi aqui? A dupla fecundação vai ter como resultado a produção de um zigoto triploide. Esse zigoto triploide, por sua vez, vai dar origem a um tecido nutritivo triploide. A partir do momento que eu tenho um tecido formado por células com 3 lotes cromossômicos, eu vou considerar este tecido mais eficiente na produção de alimento do que o tecido observado em gimnospermas, que era haploide. Porque se eu tenho 3 cópias de cada gene, esse tecido ele é muito mais eficiente na produção de alimento. Então, a vantagem da dupla fecundação é a produção de um tecido nutritivo triploide que produz mais alimento para o embrião. Entendi, obrigada. Entendeu? De nada. Mais alguém? Gente, então se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou me despedir de vocês para deixar livre para o próximo professor. Beleza, gente? Beleza, Du. Obrigada. Tchau, Du. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Du. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu, Du. Falou, Du.